Capítulo de hoje: Crédito e endividamento. Neste capítulo, a pequena Clara entenderá por que podemos considerar que os juros representam o aluguel do dinheiro no tempo. Em seguida, Júnior perceberá que, dependendo de quando se começa a poupar, o mesmo valor investido poderá ter rendimentos muito diferentes, devido ao poder dos juros ao longo do tempo. A partir daí, veremos Simone e Tarcísio refletindo sobre as vantagens e desvantagens do uso do crédito. O capítulo terminará com uma conversa entre Clara e Ana Maria sobre o endividamento. A partir dessas histórias, você poderá identificar o crédito como uma fonte adicional de recursos que não são próprios e que, ao serem utilizados, implicam no pagamento de juros. Entender as vantagens e desvantagens do uso do crédito e a importância de fazer a escolha adequada entre as modalidades de crédito disponíveis. Identificar causas e consequências do endividamento excessivo e conhecer caminhos possíveis e atitudes necessárias para sair dessa situação. No último capítulo, vimos a importância do orçamento como ferramenta de gestão das finanças pessoais. Neste capítulo, entenderemos o que são os juros, compreenderemos as vantagens e as desvantagens do uso do crédito e, ao final, veremos as origens e consequências das dívidas. Aprenderemos também o que fazer para sair do endividamento. Vamos lá? Mãe, sabe o que é? Sempre ouço falar em crédito, dívida, juros, mas nunca consigo entender direito que história é essa. Tem uma forma fácil de você entender isso, minha filha. É? Que bom, porque acho muito difícil. Pense nos juros como sendo o preço que se paga para usar agora um dinheiro que não se tem. Por exemplo, quando precisamos ou queremos um produto e não temos dinheiro suficiente para comprá-lo, geralmente optamos por comprar a prazo. Isso significa que vamos adquirir o produto na hora, mas só vamos pagar pelo produto no futuro, aos poucos com o passar dos meses, certo? Como assim? Quando fazemos isso, ou seja, quando compramos em prestações, estamos utilizando uma forma de crédito. Entendi. É como se alguém nos emprestasse o dinheiro para pagarmos o produto à vista. E então, passamos a devolver aquele valor para quem nos emprestou, acrescido dos juros em parcelas. Neste caso, os juros são o preço que pagamos para termos o dinheiro no momento da compra do produto que queremos ou de que precisamos. Os juros funcionam como um aluguel que pagamos pelo dinheiro que nos possibilita utilizar desde já o produto que não teríamos dinheiro para comprar. Aluguel? Claro! Perceba que estamos adquirindo um produto com um dinheiro que não temos no momento. E para isso, precisamos pagar um preço, os juros. Explica melhor, mãe. Clara, imagine que eu queira comprar um forno de micro-ondas que custe R$ 300. Como não tenho dinheiro para comprar à vista, decido parcelar em 6 vezes. Se eu pudesse comprar sem juros, pagaria 6 parcelas de R$ 50. Acontece que, por precisar comprar o forno sem ter dinheiro para pagar por ele, pagarei juros, neste caso, para a loja que me vender o forno. Assim, cada uma das 6 parcelas será de mais de R$ 50. O valor a mais dependerá da taxa de juros que for cobrada. Quanto maior a taxa de juros, mais caras as parcelas. Entendeu? Ah, agora entendi. E adorei a explicação. Além de uma ótima mãe, você é uma ótima professora. Oi, Júnior. Seu pai me disse que você está querendo comprar uma moto. É verdade? Sim, quero muito. Mas agora estou um pouco confuso. Meu pai me fez refletir um pouco sobre a tal da troca intertemporal. Fiquei na dúvida se não seria melhor poupar e aplicar mensalmente minhas economias,
recebendo os rendimentos do investimento. Assim, não vou me endividar, pagando um crédito para poder comprar a moto agora. Entendo. Quando você poupa e investe, acaba recebendo juros sobre o valor investido, em vez de pagar juros sobre o crédito que toma. Olha, Júnior, se você quiser, posso te dar um exemplo que demonstra o poder dos juros no tempo e que pode ajudar você a fazer uma boa escolha. Você quer ouvir? Claro, seu Francisco. Estou mesmo precisando de uma luz. Em primeiro lugar, você sabe me dizer a diferença entre juros simples e compostos? Pergunto isso porque os resultados dessas duas formas de cálculo variam muito. Claro, aprendi isso na faculdade semana passada. Juros simples são aqueles pagos somente sobre o capital principal. O professor deu o seguinte exemplo. Suponha que eu tenha 10 galinhas, que botam um ovo por dia cada, e que minha família consuma todos esses ovos diariamente. Em finanças, dizemos que as galinhas são o capital principal, e os ovos que elas botaram e que minha família consumiu são os juros simples. Já os juros compostos são aqueles que, após cada período de capitalização, normalmente um mês, são incorporados ao principal e passam, por sua vez, a render juros. São conhecidos também como juros sobre juros, ou juros capitalizados. Certo. Estou vendo que você está estudando bastante. É verdade. Mas continuando com o exemplo anterior, suponha agora que a minha família não tenha consumido nenhum daqueles ovos que as galinhas botaram diariamente. Imagine ainda que esses ovos tenham virado pintinhos, que cresceram e viraram galinhas, que por sua vez botaram mais ovos e assim por diante. Neste caso, o montante de galinhas foi crescendo cada vez mais, porque os ovos não foram consumidos. Esses ovos não consumidos são como os juros compostos. Muito bem, garoto. Você aprendeu direitinho. Ótimo. Vamos agora refletir sobre o poder dos juros compostos no tempo. Imagine a seguinte situação. Um trabalhador de 20 anos de idade decidiu iniciar uma reserva financeira para a própria aposentadoria. Então, ele decide poupar R$ 150 todo mês durante 10 anos, investindo em uma aplicação financeira que rende 0,5% ao mês durante todo esse período. Ao completar 30 anos, ele para de efetuar os depósitos e deixa o dinheiro aplicado à mesma taxa de 0,5% ao mês. Aos 60 anos de idade, sabe quanto este trabalhador terá acumulado? Em torno de 150 mil. Uau! Isso é um bocado de dinheiro. É mesmo. Agora você imagine outro trabalhador que só começou a poupar aos 30 anos. Para que esse outro trabalhador tenha, aos 60 anos, um valor próximo ao do exemplo anterior, poupando os mesmos R$ 150 por mês, ele precisaria fazer depósitos todo mês pelos próximos 30 anos. Aos 60 anos, ele também teria acumulado em torno de 150 mil, considerando-se a mesma rentabilidade de 0,5% ao mês. Nossa! Como R$ 150 mensais podem render de forma tão diferente, em diferentes tempos e diferentes situações. Obrigado, seu Francisco. Acho que entendi a importância de começar a poupar o mais cedo possível. Então, Tarcísio, como eu te disse, estou querendo comprar um carrinho de bebê para a Bia, mas estou na dúvida sobre qual o melhor negócio a fazer. Legal, Simone. Já tem alguma coisa em vista? Escolheu algum modelo? Já tem ideia de quanto vai custar? Tenho algumas opções para analisar. A que mais me interessou foi um carrinho lindo que vi numa loja. Lá eu teria crédito pré-aprovado e poderia parcelar em até 24 meses. Cuidado, minha irmã. Esse tipo de propaganda geralmente é feita por lojas que possuem taxas de juros muito altas. Assim você acaba pagando muito mais caro, além de correr o risco de perder o controle de suas finanças e acabar se endividando em excesso. Sei por experiência própria que a maior desvantagem do uso do crédito é o pagamento de juros. Por causa dos juros,
sempre que utilizamos crédito, acabamos pagando pelo produto bem mais do que ele custaria se nós o comprássemos à vista. Pois é, mas muitas vezes precisamos comprar algo muito necessário e não temos dinheiro suficiente. O que fazer nesses casos? É, nesse caso, o crédito ajuda a resolver a situação. Eu acredito que o uso do crédito tem suas vantagens. Em casos de emergências, por exemplo, ou quando queremos aproveitar uma boa oportunidade. Claro, Simone, não estou dizendo que comprar a crédito é sempre ruim. Usar o crédito tem vantagens e desvantagens. Eu só quero que você não seja iludida com o mito do crédito fácil. A gente precisa ficar atento porque muitas vezes esse crédito fácil é oferecido por lojas e instituições que cobram juros muito altos. Na verdade, quanto mais fácil é um crédito, mais caro ele custa. Você já percebeu que muitas vezes os juros vêm disfarçados, embutidos no preço do produto, para parecer que não há juros na compra a prazo? Faça as contas. É simples. Multiplique o valor da prestação pela quantidade de prestações. Esse é o valor que você pagaria comprando a prazo. Agora veja qual é o preço à vista, que quase sempre tem um desconto. Compare o valor total a prazo com o preço para pagar à vista. A diferença entre os dois são os juros que você pagaria comprando em prestações. Além disso, você precisa se lembrar de que tomar crédito compromete seu orçamento e seu consumo futuros. Suponha que este carrinho custe 12 parcelas de R$ 60, comprado a prazo. Isso significa que durante um ano inteiro, você e seu marido vão dispor de R$ 60 a menos todo mês, pois terão comprometido esse valor com as prestações. Ai, Tarcísio, eu já entendi que preciso pensar direitinho antes de usar o crédito, porque pegar crédito de forma mal planejada pode ser perigoso. É por isso que eu vim aqui, né? Para que você me ajude a decidir qual o melhor negócio. Bem, agradeço muito suas dicas. Já estou me sentindo mais segura e tenho certeza de que farei um ótimo negócio na compra do carrinho da Bia. Imagina, minha irmã, é um prazer poder ajudar você. E por falar nisso, deixa eu ver as suas anotações. Claro, Tarcísio. Vamos lá. Acompanhe a seguir a tabela de preços do carrinho de bebê e suas condições de pagamento em diferentes estabelecimentos. Veja, minha irmã, em primeiro lugar, a diferença de preço entre os três produtos. Entendo que se trata de três produtos diferentes, mas são todos carrinhos de bebê, e os preços são tão diferentes. Agora, seja qual for o carrinho que você decida comprar, veja a economia que você fará comprando à vista. Se você optar por comprar o carrinho da loja 3, pagar à vista representará uma economia de mais de R$ 60. Mas será que vale a pena pagar à vista, Tarcísio? Porque para comprar à vista, eu precisaria gastar todo esse dinheiro de uma vez só. E afinal, são só R$ 60 de diferença? Se você pensar no valor, pode ser que não veja tanta diferença. Mas pense no tanto de produtos que você pode comprar para o seu bebê com esses R$ 60. Com esse valor, você pode comprar fraldas descartáveis para ele usar durante metade de um mês. Além disso, essa é a economia que você faria na compra de um produto só. Imagine aplicar esse desconto em todo o enxoval da minha sobrinha. Dá uma baita diferença, não é? Por isso é tão importante fazer um planejamento. Agora, cuidado para não comprar o carrinho da loja 3 só porque o desconto é maior. Mesmo com o desconto para pagar à vista, ele é o mais caro dos três. Compare bem os três carrinhos e decida qual é o mais adequado para você e para a Bia. Nem sempre o mais caro é o melhor. Para você entender melhor as vantagens, desvantagens e o custo de usar o crédito, acompanhe o exemplo a seguir. Apresentarei duas opções diferentes para a aquisição de um veículo. Veja bem,
Não se trata de um carrinho de bebê. O exemplo refere-se a um automóvel. Opção 1. Carro adquirido hoje, parcialmente financiado. Preço: R$ 40.000. Entrada: 16.000, 40%. Valor financiado: 24.000, 60%. Prazo: 60 meses, 5 anos. Taxa do financiamento: 1,8% ao mês. Prestação fixa: R$ 657,41. Opção 2. Nesta opção, no mesmo dia em que o consumidor do exemplo na opção 1 financiou seu carro, um segundo consumidor começa uma poupança para comprar o carro à vista, após um determinado período poupando, e somente receberá o carro quando fizer o pagamento integral do valor. Consideremos que ele deposita em uma aplicação exatamente o mesmo valor que o primeiro consumidor pagou de entrada no financiamento, R$ 16.000, e que, depois desse depósito inicial, este segundo consumidor passe a poupar todo mês o mesmo valor que o outro paga de prestação pelo financiamento, R$ 657,41. Vamos assumir que a aplicação do segundo consumidor tem uma rentabilidade de 0,5% ao mês. Após o 31º depósito mensal, o valor acumulado já permitiria que o segundo comprador adquirisse o carro à vista. Este segundo consumidor decide comprar o carro à vista naquele momento, após ter poupado durante 31 meses. Entretanto, decide também continuar poupando mensalmente por mais 29 meses, um valor igual ao que o comprador da primeira opção estiver pagando por seu veículo, até o fim dos 60 meses. Na primeira opção, o consumidor terá pago integralmente o carro ao fim dos 60 meses do financiamento. Somadas a entrada de R$ 16.000, mais o valor das 60 prestações, 60 vezes R$ 657,41, igual a R$ 39.444,60. O primeiro consumidor terá desembolsado um total de R$ 55.444,60 ao fim dos 60 meses. Seu patrimônio será um carro com 5 anos de uso, com o valor de R$ 21.109,28, considerada uma depreciação de 12% ao ano em relação ao preço do carro novo, e sua poupança será zero. Resultado da opção 2. Já o segundo consumidor terá desembolsado exatamente o mesmo valor que o primeiro ao fim dos 60 meses, R$ 55.444,60. Seu patrimônio será um carro com 2 anos e 5 meses de uso, com o valor de R$ 29.427,20, considerada a mesma depreciação de 12% ao ano em relação ao preço do carro novo, mais a sua poupança, que será de R$ 20.563,80, 29 depósitos mensais de R$ 657,41, acrescidos dos juros compostos de 0,5% ao mês. Assim, seu patrimônio totalizará R$ 49.991. Acompanhe para cada opção o gráfico da situação que teremos ao final. Comparação. Patrimônio final, opção 1. Carro com 5 anos de uso, R$ 21.109,28. Poupança, R$ 0,00. Desembolso total, R$ 55.444,60. Patrimônio final, R$ 21.109,28. Patrimônio final, opção 2. Carro com 2 anos e 5 meses de uso, R$ 29.427,20. Poupança, R$ 20.563,80. Desembolso total, R$ 55.444,60. Patrimônio final, R$ 49.991.
Mãe, fiquei pensando naquela conversa que a gente teve antes. Aí me veio uma dúvida. É por causa dos juros que as pessoas acabam se endividando? Não necessariamente, minha filha. As dívidas podem surgir de diversas formas. Por exemplo, tem gente que se endivida por causa das despesas sazonais, que são aquelas que acontecem apenas em determinadas épocas do ano. Exemplos de despesas sazonais são o pagamento de impostos, IPVA, IPTU, compra de material escolar ou de presentes em datas comemorativas. Geralmente, as pessoas se esquecem de colocar essas despesas no planejamento e acabam tendo que pegar empréstimos para pagá-las. Mas muitas pessoas se endividam por comprarem o que não precisam, né? É verdade. Muitas pessoas acabam se endividando porque querem ter um padrão de vida acima do padrão de renda que possuem. A professora disse que as pessoas devem ter cuidado para não se deixar influenciar demais pelo marketing sedutor, pela publicidade e pela propaganda. Ela falou que os comerciais na TV e nas revistas fazem a gente achar que precisa de alguma coisa de que, na verdade, a gente não precisa. Pois é, filha. Muita gente se endivida porque trata seus desejos como se fossem necessidades, ou porque compra por impulso, sem considerar sua capacidade real de pagamento. Classificação dos gastos. Você verá mais adiante nesse capítulo que dividimos os gastos em 3 grandes grupos: os gastos necessários, os gastos supérfluos e os desperdícios. Essa divisão está associada aos conceitos de necessidades e desejos. Os gastos necessários representam as necessidades básicas para nos mantermos em uma condição digna de vida. Sem eles, teremos problemas em nos manter e nos desenvolver como seres humanos. Os gastos supérfluos estão associados aos desejos, que são ilimitados e vão além das nossas necessidades. Nossos desejos vão até aonde vai nossa imaginação criativa de querer coisas das mais diversas naturezas. O terceiro tipo de gastos são os desperdícios, e não estão ligados às necessidades nem aos desejos. Podemos dizer que esta categoria de despesas trata do dinheiro jogado no lixo. Identificar um desperdício não gera dúvidas. Porém, distinguir uma necessidade de um desejo pode ser mais difícil. O que pode ser necessidade para um, pode ser apenas um desejo para outro. Não há uma regra geral aplicável a todos os seres humanos. Quem manda aqui é o bom senso. Mas um cuidado que devemos sempre tomar é evitarmos considerar como uma necessidade algo que seja de fato dispensável para nós, só para nos convencermos da importância de comprar o objeto de nosso desejo. Mas há outros casos, como quando a pessoa perde o emprego ou quando a família perde parte de sua renda e não promove a devida redução em suas despesas. Nesses casos, para que o endividamento não ocorra, é necessário adequar as despesas à nova realidade. Além do mais, imprevistos acontecem e às vezes surgem despesas emergenciais, como o defeito no carro ou um problema de saúde. Por isso, o ideal nesses casos é sempre ter um valor poupado para imprevistos, senão é dívida na certa. Mas eu entendo que você tem achado que a causa do endividamento são os juros, pois as pessoas vivem reclamando deles, né? O que acontece é que a maioria das pessoas tem pouco conhecimento financeiro. Assinam contratos sem ler e, muitas vezes, não percebem o impacto que o pagamento de juros pode causar nos seus bolsos. E que problemas o endividamento traz para as pessoas? Uma das consequências financeiras do endividamento é o comprometimento da renda com o pagamento de parcelas, juros e multas punitivas, o que acaba diminuindo as possibilidades de consumo futuras. Outra consequência financeira do endividamento é a perda de patrimônio, ou seja, as pessoas acabam tendo que se desfazer de seus bens para pagar as suas dívidas. O constrangimento de ser procurado por cobradores também é uma consequência. Além disso, se a pessoa não conseguir pagar suas dívidas e se tornar inadimplente, ela pode passar a ter seu nome inscrito em um ou mais cadastros de restrição ao crédito.
Em resumo, uma pessoa que esteja com elevado grau de endividamento acaba, em geral, comprometendo a sua qualidade de vida e a de sua família, muitas vezes desestruturando o núcleo familiar. Nossa, que triste! E o que a pessoa pode fazer para sair dessa situação? Acredito que um passo fundamental para a saída do endividamento é a pessoa assumir para si que está em uma situação de endividamento excessivo e encarar que é preciso agir para conseguir resolver essa situação. É necessário que a pessoa procure conhecer o real tamanho do seu problema. Para isso, precisa mapear o valor de todas as suas dívidas, o prazo de pagamento e a taxa de juros que está pagando em cada uma delas. Também acredito que uma boa coisa a se fazer é conversar sobre as dificuldades com pessoas que já passaram por situações semelhantes. Podemos sempre aprender muito com a experiência dos outros. A pessoa também pode procurar ajuda especializada, seja por meio de leitura, por consultoria ou por órgãos de defesa do consumidor. Não fazer novas dívidas também é importante, né? É verdade. Além disso, outra ação fundamental para sair do endividamento é cortar os gastos. Para que sobre dinheiro para pagar as dívidas, é necessário eliminar por completo desperdícios, reduzir ou eliminar os gastos supérfluos e procurar alternativas para os gastos necessários. Outra coisa que uma pessoa endividada deve fazer é buscar renegociar suas dívidas. Ela deve tentar trocar dívidas que cobram juros elevados por outras com juros menores. Renegociar prazos de pagamento, ajustando o valor mensal ao que se pode pagar, também pode ajudar, sempre tomando cuidado com os juros. Adicionalmente, a pessoa pode pensar numa alternativa criativa para ampliar sua renda. Eu, por exemplo, como sou professora, caso precisasse pagar alguma dívida, poderia ministrar aulas particulares para conseguir uma renda extra. Legal, mãe! Se eu tivesse endividada, eu faria docinhos para vender, que nem a tia Simone. Por falar nisso, essa conversa me deu uma vontade de comer uma coisa doce. Vamos fazer brigadeiro? No próximo capítulo, os personagens vão às compras. Simone vai